voltado para a família, né? E a gente precisa valorizar a nossa família. Família foi constituída por Deus, né? Mas o que acontece? Cada família é de um jeito. Tem famílias que têm muitas dificuldades, muitas lutas, outras nem tanto, e continua sendo o projeto de Deus, independente de como esteja a família. E na Bíblia é interessante que ela entrega algumas famílias que não andaram certinho como devia ser, família do povo de Deus. E aí eu trouxe uma família aqui, que está em Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1. Você vai lembrar, família muito conhecida, né? Então é fácil da gente identificar, né? Aí, quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel, Zé, por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Está vendo? Os filhos, né, com que Deus agraciou. Assim são os nossos filhos, independente de qualquer coisa, né? E voltou. Aí, e o negócio é feio. E os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Estou repetindo, né? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Versículo 7. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Versículo 11. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Que bom, né? E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir
e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Nós vemos, essa história aqui é muito interessante e a gente precisa atentar para isso, porque nós estamos falando de família, né? E como eu frisei, família é algo de Deus. Bem, no capítulo 29, nós lemos o 33. No capítulo 29, conta que esses dois irmãos, Jacó e Esaú, né? Ele naturalmente fugiu, Jacó fugiu de Esaú e foi para Harã, a terra de sua mãe. Bacana. Chegando a um poço, conheceu a sua prima Raquel, que nós citamos, lemos aqui, né? E a ajudou a dar água ao rebanho. E aí o que aconteceu? Raquel ficou tão emocionada quando viu Jacó e correu para falar com seu pai, né, que tinha conhecido o seu primo, estava na cidade, essa coisa toda, né? Interessante que o seu pai, chamado Labão, era um cara muito esperto. E aí, imediatamente, eu fico imaginando que ele era como o tio Patinhas, né? Aí, rapidinho, a moeda balança em seus olhos, aquela coisa toda, e perguntou para Raquel: Raquel, e aonde está esse homem? Traga ele aqui. E aí, segundo a Bíblia, Raquel era muito bonita. A Bíblia é legal, né? Porque quando é bonita fala, quando é feio fala também, né? Não tem meias palavras. E aí Raquel, naturalmente, né, foi falar com Jacó. Aí, naturalmente, levou o seu primo lá em sua casa. Um mês depois, Labão disse para Jacó que não era justo que ele trabalhasse sem receber salário. Olha só que coisa, hein? E pediu que dissesse quanto gostaria de receber. Olha que coisa maravilhosa. Você escolhe o salário. Labão tinha duas filhas. Era Lia e a mais velha, era Lia, a caçula era Raquel. E aí, naturalmente, Jacó pediu que, como pagamento por 7 anos de trabalho, lhe fosse
dada Raquel como esposa. Que bacana, né? O cara vai trabalhar para ganhar a filha de Labão, né? Legal, ele ficou apaixonado, amor à primeira vista, essa coisa toda. Aí Labão concordou. E os 7 anos se passaram rapidamente aos olhos de Jacó. Então você percebe que ele estava tão entusiasmado, tão apaixonado, que os 7 anos passaram rápido. Talvez não tão rápido para Labão, para o pai das meninas. E aí então, a história continua. Você percebe então que, né, Labão, né, ele tinha uma segunda intenção. Por que eu estou contando essa história, gente? Você não tem nada com isso, né? Eu estou contando essa história por quê? Porque nós estamos falando de um homem que lá atrás também deu uma volta no seu pai. Enganou o seu pai. E agora ele encontra alguém para enganá-lo. Olha só, que coisa interessante. Por isso que a Bíblia diz que a gente colhe o que planta. E aí então, chegada a época do casamento, fez-se uma grande festa. Ao anoitecer, já estava todo mundo doidão, aquela coisa toda. Labão deu a Jacó como esposa Lia e não Raquel. Mas, naturalmente, Lia estava com aquele turbante, né, porque era moda, tradição, né, da época, e ele não reconheceu. Beleza. Aí você vê que ele dançou. Lia, tadinha, não devia ser tão bonita, né? Até porque era mais velha também, né? Então, olha só, é impressionante a semelhança que há, né, entre essa tramóia de Labão e a própria farsa de Jacó, ao se passar por Esaú, né, a fim de obter a bênção de seu pai. Então, se a gente voltar um pouquinho à história, a gente vai começar a entender, né, que seu pai já estava velho, Isaac, né, já estava velhinho, já não enxergava bem, e ele já estava se despedindo, né, estava morrendo já estava bem idoso, e ele precisava abençoar o seu filho. E o filho que teria que ser abençoado era Esaú. Aí o que aconteceu? A mamãe, né, aquela preferência de filho, por isso que é bom ter um filho só, né? Aí você ama teu filho, desama, ama, desama, né? Agora tem mais de um, já complica o negócio. E um é mais ou menos, outro é, né? Aquela história toda, né? Lá em casa tem 4, eu nem sei como que eu amo os 4. Tinha 4, né? Então é complicado demais, né? Mas a mamãe então articulou tudo. Falou para Jacó, não, olha só, teu pai já está velhinho, eu vou, né? E você recebe a bênção no lugar de Esaú. Poxa vida. E foi o que aconteceu. Então Jacó, eu com todo respeito, né? Desde o princípio que eu conheci Jacó, tem muitos anos que ele é bem velho, né? Eu sempre disse que Jacó era 171 da Bíblia. O cara esperto, gente. Hoje, se ele tivesse aqui no Rio de Janeiro, ele ia vender carro, ia vender cordão, ia vender um montão de coisa, né? Ele era esperto mesmo, né? Aí, então, nós vemos, né, que ele levou a bênção do irmão, roubou a bênção do irmão. Que tristeza. E isso deu uma briga feia.
E aí Esaú falou para ele assim: olha só, quando papai morrer, eu vou atrás de você para te matar. Olha aí, irmãos, hein? Tá vendo? Jacó, gente, você percebeu a leitura do texto? Quando Jacó vê o irmão de longe, 20 anos depois, o medo do irmão cumprir a promessa, uma luta. Você vê a família? É uma família, gente, uma família de Deus. Então, pelo amor de Deus, olha só, quando você olhar para a sua família, tiver alguém assim, desviado, afastado, não esquenta a cabeça não. Ora que Deus vai honrar a sua oração. Amém? Vai honrar. Esse é o mesmo Deus que eu estou falando aqui, é o nosso Deus. Ele não mudou não. Então olha só que coisa interessante, né? Houve essa tramóia toda de Labão, né? Deu a outra filha, aí Jacó foi lá falar com ele, reclamar, né? Eu fico imaginando a lua de mel, gente. Caramba, quando ele tira lá aquele bagulho do rosto, rapaz, mas está errado. Não era para casar com você. Olha que constrangimento. Mas você vê lá no texto, que nós lemos, lá estava Lia. E os filhos. Lá estava Raquel. E os filhos. Deus trabalhando na vida desse homem. De uma forma assim, sobrenatural. Então, Esaú, a fim de obter a bênção de seu pai, fez aquilo tudo, né? E, lamentavelmente, Jacó que levou. Aí o modo como Labão fez Jacó servir mais 7 anos. Eu sei que a grande maioria já conhece a história. Quem tem 1 ano de igreja tem que conhecer essa história, né? Essa história é sensacional, né? E aí você vê, né? E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a mulher do seu sonho. Nós vemos então que Jacó convenceu, né, na época, Esaú a vender a sua primogenitura. Convenceu. O cara estava morrendo de fome, né? Tu vê que a gula é fogo, né? O pessoal fala muito da bebida, mas a comida não é mole não, né? E o cara vendeu lá a primogenitura também por causa da comida, né? Mas é vida que segue. Vamos lá. Jacó havia partido da casa de seu sogro lá. Agora nós vamos trazer, né, a trajetória do encontro dos dois. Ele partiu lá da casa de Labão, né, que é Harã, que era a terra da sua mãe, né, rumo à terra de seus pais. É bom lembrar que Jacó, ele não tinha saído da sua terra de uma forma tão favorável como eu falei. Saiu ameaçado de morte pelo irmão. Não sei se você conhece alguma família que o irmão quer matar outro, né? Eu não conheço. Mas se está na Bíblia, é porque acontece, né? Por causa da traição, porque por tudo que foi feito, ele tinha enganado o seu pai, né, Isaac, e passado naturalmente como o irmão. Por quê, gente? Isso era muito importante. O primogênito, né, a história bíblica, a tradição bíblica, diz que o primogênito era que tinha direito à bênção do pai.
eu estaria ferrado, porque eu sou o 7º filho, não ia ter nada, né? Sou o caçula de 7. Quem ia ter era o meu irmão que está lá com 77 anos, né? Então, por isso é que houve esse complô, né? E a mamãe ajudou essa história toda, né? O que me irrita é quando eu leio isso e a mãe que participou disso tudo, né? Para facilitar um filho e prejudicou o outro. Mas, bobagem. Então ele enganou o pai, essa coisa toda, né? E foi ameaçado de morte. Aí ele fugiu para a terra de sua mãe. Aí agora o tempo chegou. Que tempo chegou, gente? O momento de Deus para a sua família. Foi o tema que eu coloquei lá no WhatsApp. Então é para você acreditar que vai chegar o momento da sua família. Amém? Vai chegar. Não se abata, não. Né? Porque pior do que isso aqui, eu acho que a sua família não é. Né? Essa situação que eles estão aqui vivendo e viveram. E o que eu entendo disso, e não só eu, mas tantos outros que leem, estudam a palavra de Deus, foi o tempo que Deus preparou Jacó. Preparou ele. Ele precisava ser preparado. Ele precisava ver que Deus, mesmo com tudo que ele fez, Deus estava com ele. Todo o erro cometido. Beleza. Aí então, Jacó fugiu para essa terra, Padã Arã, onde se casou. Aí ele constituiu essa família, né, que você ouviu, a primeira, né? E foi grandemente abençoado por Deus. Olha só, foi grandemente abençoado por Deus. O que isso me traz à memória? Porque às vezes nós temos um filho que está completamente fora daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente aceita, do Deus que nós servimos. Mas isso somos nós, não Deus. Porque esse cara aqui estava totalmente fora. E Deus estava cuidando dele. Então eu entendo isso, que mesmo, né, os meus filhos, a minha família, estando fora daquilo que eu acredito, daquilo que eu, né, vivo, eles não são malditos por causa disso. Até porque a misericórdia de Deus, ela vai alcançar por causa de você. Amém? Por causa de você. Por causa de Isaac. Poxa, então Isaac abençoou os seus filhos. Houve essa coisa toda, mas era um homem de Deus. A mãe, né, teve essa fraqueza de ajudar naturalmente Jacó e passou a perna em Esaú, mas era uma mulher de Deus, mostrando para a gente que nós somos falhos, que nós não conseguimos manter. Essa é a grande realidade. Hoje nós estamos cuspindo o demônio, amanhã nós estamos engolindo, porque estamos fracos, estamos abatidos, estamos decepcionados. A nossa luta é muito grande, gente. Nós vivemos num mundo completamente fora do eixo. E aí eu vejo aqui, né, o carinho de Deus, que a gente acha até que demorou, né? Mas é o momento de Deus. É o momento que as coisas vão acontecer. Então, quando esse homem estava lá em Padã Arã,
né? Ele passou trabalhando, passou sendo enganado, sofreu. O sogro enganava ele de tudo quanto é jeito. Roubava os animais dele, trocava. Poxa. Mas tudo era um ensinamento. Agora, como esse homem sofreu? Naturalmente, a gente, né, não tem esse relato, mas como que ele deveria pensar? Estou passando por isso porque eu dei uma volta no meu irmão. Com certeza, a gente pensa logo isso, né? A gente arruma um jeito de justificar, pegando algum erro, alguma falha, alguma coisa, para dizer que está passando por isso. Não. Eu repito, era um aprendizado, ele estava sendo, né, naturalmente, cuidado por Deus, e Deus então colocou Labão na vida dele. Aí agora chegou o tempo de voltar. Acabou. Está vendo? Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, vai ter um tempo que vai estancar. Vai parar. Aí alguém vai falar de Jesus, aí vai aceitar Jesus. Aí vai chegar em casa feliz, fala, poxa vida, fui numa igreja, sem vergonha, te chamei a vida toda, você não foi, né? É assim? Mas é assim. Mas é Deus trabalhando, gente. A gente precisa entender, eu quero que você entenda isso hoje. Por isso estou até repetitivo, né? Deus está trabalhando na sua família. E olha, quando a coisa começar a acontecer, você vai ver a bênção de Deus. Porque aqui passaram 20 anos. O que é 20 anos, gente? Para Deus, não é nada. O outro ficou 7 anos, trabalhou 7, né, para ganhar a mulher que ele queria. E agora nós estamos aqui vendo o encontro desses dois irmãos. Como será esse encontro? Uma expectativa fora de série. Jacó contemplando de longe, né, a aproximação do seu irmão, acompanhado de 400 homens. Meu Deus do céu. Está lá no versículo 1. O que vai acontecer? Aí, em seu diálogo com o irmão, Jacó reconheceu o modo com que Deus havia graciosamente lhe abençoado, apesar do seu passado conturbado. Interessante que, né, nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos bens, e vemos aqui a misericórdia de Deus. Esse homem ficou muito rico, mesmo o sogro dando volta nele. Eu acho que o que matava Labão era isso. Quanto mais dava a volta em Jacó, mais ele prosperava, mais ele enriquecia. Tanto que quando Jacó foi encontrar com Esaú, chegou o momento de voltar, ele não gostou. Fez de tudo para Jacó permanecer. Mas Jacó não aceitou. E ele queria, por quê? Ele ia parar de se dar bem. Então nós olhamos para isso e vemos na nossa família a misericórdia de Deus.
Porque se nós olharmos, né, para dentro da nossa casa, nós vamos encontrar muitas falhas, muitos erros. Tipo assim, eu não te criei para isso. É? Você tinha que, né? Tinha, mas não aconteceu. Deus é soberano, gente. Eu fico, né, quando eu estava trabalhando nesse texto, eu fiquei muito emocionado. Como a misericórdia de Deus é grande e a gente não conhece. A gente enfraquece com qualquer notícia. A gente desanima com qualquer coisa que um filho, um marido, uma esposa cometeu. Agora, Deus não desiste de nós. Olha, se Ele desistisse, nós estaríamos sozinhos. Ele deixa 20 anos, espera 20 anos, bobagem. Calcula aí quantos anos você está no Evangelho, orando pela sua família. Se não tem 20 anos, está barato ainda. Então, a princípio, gentilmente, Esaú, né, o irmão oferece um presente para ele. O negócio é tão bom, né, que tinha até presente, gente. Aí o que acontece? Esaú não quis aceitar esse presente de Jacó. Por quê? Porque Esaú já tinha grana, estava bem, Jacó também, mas Jacó insistiu, diz a Bíblia, que ele deveria aceitar. Pois, inclusive, ele entendia que a recepção calorosa de Esaú surpreendeu ele naturalmente, né? Também se dava pelo cuidado do Senhor para com sua vida. Então você vê, né? Eles estavam ali, se encontrando, Jacó correndo risco de vida, mas não, Esaú o amou de uma forma sobrenatural. Algo de Deus. Lembra de José? É da família, né? Lá no Egito, aquela coisa toda, né? E depois ele perdoou os irmãos. Você viu que José também estava lá no meio, né? Da história, né? Então, gente, por que ele tinha que aceitar esse presente? Por que Jacó insistiu? Porque eles só iriam, né, concluir essa amizade, esse retorno, através do presente. Isso era uma tradição. Independente de quanto tinha, se tinha muito dinheiro, se era rico, se não, independente. Por isso a insistência. Não, você tem que aceitar. Não, mas não preciso, estou bem de vida, graças a Deus, né? Mas insistiu e ele aceitou. E ali foi selado então o retorno daquela amizade. E aí no texto nós lemos que, né, Esaú queria que Jacó o acompanhasse. Também não. Não era plano de Deus. O plano de Deus era que eles se reconciliassem. Aconteceu. Houve então a reconciliação. Agora acabou a ameaça de morte, aquela coisa toda. Agora voltaram a ser irmãos, né? Beleza.
E daqui para frente? Daqui para frente, as promessas de Deus começaram a se cumprir através de Jacó. Interessante que quando ele quer que Jacó o acompanhe, você vê no texto, né, que jeitosamente Jacó recusou. Então eu vejo Deus trabalhando nesses homens de uma forma sobrenatural. Ou seja, eles não têm vontade própria. Por isso que eu digo, né? A gente pensa que está fazendo, mas quem está fazendo é Deus. A gente pensa, né, que somos nós, mas não somos nós, é Deus. Deus está ali, ó, guiando a sua família de uma forma soberana, permitindo qualquer falha, qualquer erro. Deus não está preocupado com isso. E aí nós precisamos, né, acreditar nisso. Então essa história toda, isso não deixa de nos ensinar que há um momento de Deus para todas as coisas dentro dos seus decretos. E acabou. Ou seja, né, Deus, Ele nos ensinando, no tempo oportuno, e a coisa vai acontecer. Então vamos acreditar nisso. Vamos esperar em Deus, né? Vamos esperar. Por quê? Agora Jacó vai lá para o lugar que ele tinha que ir. Mas por que ele tinha que ir para lá? Aí você percebe, né, que para onde ele foi justamente aonde Abraão também foi. Na época, Abraão foi para lá, né, e cumpriu a promessa da aliança com Deus. Aí agora chega o rebelde Jacó, e vai para a mesma cidade, edifica lá uma casa, oferece sacrifício a Deus, no mesmo lugar. Hoje nós estamos vendo a luta que Israel está passando. Eu fico abismado porque eu conheço alguns crentes que detestam Israel. Incrível. Detestam Israel. Estão felizes da vida pelo Hamas está fazendo o que está fazendo com Israel. Aí eu fico assim e falo, poxa, eu acho que eu vou bloquear. Né? Que agora é assim, né? A gente não gostou, bloqueia. É. Eu não bloqueio não, eu deleto da agenda. Quase igual, né? Mas eu fico assim, caramba, será que eu estou errado? Será que aquele país lá, aquela coisa pequenininha, não pertence mais a Deus? Não, mas você vê aqui a promessa, a aliança que Deus tem com o seu povo. Israel já era para ter sido exterminado do mundo. Nem Hitler conseguiu. Matou 6 milhões lá de judeus, mas não conseguiu. Então nós temos que entender isso, porque é muito curioso. Aí ele volta para essa terra, né? E curiosamente foi neste mesmo local que Abraão também havia erguido um altar ao Senhor. Jacó adotou
acertadamente uma postura de humildade perante o seu irmão. É necessário que expressemos com atitudes humildes nosso arrependimento, se desejamos conciliação. Então eu tenho, hoje tem 6 irmãos, 5 irmãos, um já foi. Mas a gente brigava pra caramba, gente. Você já imaginou uma casa com 7 filhos? Lá em Madureira, uma casa de 2 quartos, pequenininha, dormia um em cima do outro. Era legal que lá tinha um quartel, a sala cheia de cama, de armário de fechar, As mulheres, como sempre, dormiam no quarto. Não sei por que isso. Minha mãe, as 2 meninas, que eram as meninas, hein? Hoje está com 75 anos, 70, as velhas meninas, Mas ficava doido, gente, aquele montão de gente. Se desse um grito, a casa caía. E a gente foi criado assim, brigamos pra caramba. Uma vez minha irmã, meu irmão quase matou minha irmã com um soco, mas ela errou o soco. Acertou a geladeira. A geladeira ficou furiosa. Mas se ele acerta minha irmã, ele matava. Então isso era tudo de família. A briga em família. Então a família aqui, que eu trouxe para vocês, tinha problema pra caramba. Mas agora não, Acabou. Então que Deus abençoe a sua família. Tem um momento certo para ela. Espera no Senhor, não desanima não. Você conhece a minha história, Eu era roqueiro, Eu chegava meio doidão em casa, de madrugada, passava 2 dias fora, seguindo uma equipe de rock, uma coisa de louco. Não dava satisfação, ninguém sabia se eu estava vivo ou não. Mas a dona Rosa estava lá orando por mim. Ela não viu eu me converter. Mas aconteceu. No tempo de Deus. Eu deixei meu cabelo crescer para mim virar roqueiro de novo, Mas não deu certo. Que horror, Ui, ainda mais rock hoje. Puxa vida, Então, olha só, Deus está no controle e tem coisas que precisam acontecer dentro da sua casa. E vai acontecer. Confie no Senhor. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso. Te agradecemos, Deus, por esta família. Família de Isaac, Pai. Olha, Deus, que luta que eles passaram. Mas eles venceram, Pai. E Deus, nós também temos muitas lutas com a nossa família. Mas olha, Deus, nós acreditamos que vamos vencer também. Porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. E está cuidando da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Adriano, agora é contigo. Isso, continua com seus olhos fechados. Peça ao Senhor agora que você tenha paciência. Fala, Senhor, me dá paciência. Quando eu não concordar com alguma coisa, me dá paciência para suportar. Me dá sabedoria, Deus, na hora de falar. Me dá, Senhor, sabedoria. Que não seja eu falando, que não seja eu fazendo, que não sejam as minhas obras, mas sejam as tuas obras sendo realizadas na minha casa. Na hora que meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa vier falar sobre algo
que eu possa, Deus, demonstrar quanto é importante para mim. Que a minha família se sinta acolhida, que o Senhor possa me conduzir como instrumento de sabedoria dentro da minha casa. Tira, Deus, do meu coração toda irritabilidade, tira toda raiva, tira toda frustração, tira toda mágoa, Deus, ao longo desses anos. Tira, Senhor, toda decepção, toda frustração do meu coração. Limpa, Senhor, o meu coração. Limpa, Senhor, a minha memória, para que eu traga à memória aquilo que me dá esperança, e não raiva, e não mágoa. Que eu possa, Deus, ser sereno no falar. Que eu possa compartilhar, ó Deus, do teu amor e da tua graça. E quando, Deus, a tua obra acontecer na minha casa e se converter dos seus maus caminhos, que eu seja receptivo a essa mudança, a essa transformação. Que a tua glória, Deus, venha reinar nos nossos corações e que possamos expressar, ó Deus, o teu amor e a tua graça. Olha que o Senhor, ó Deus, esvaziou-se da sua glória, grande exemplo para nós, ó Deus, com todo o poder e autoridade veio a essa terra e nos amou, Senhor, nos socorreu, nos salvou, não veio para nos julgar, não veio para nos destruir, não veio para nos matar, mas veio justamente para trazer salvação. Que sejamos assim também, ó, instrumento de salvação para nossa casa, Deus. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Derrama sobre nós a tua unção, Jesus. Sobre essas pessoas que estão aqui nessa noite, Deus. Orando, Deus, e pedindo que o Senhor tire toda a imperfeição, ó Deus, do nosso ensinamento, da nossa vida, da nossa caminhada, Deus. E que sejamos revestidos agora, Deus, de poder e autoridade para levar a salvação para o nosso lar, ó Deus. Tira tudo que não provém de Ti das nossas vidas, Senhor, é o que pedimos nessa noite. E que o Senhor venha governar, ó Deus, os nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Bom demais. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor? 67 anos. Bem vivido. Bom. – 37 anos de evangelho, isso aí. Isso é muito tempo, né? Ó. É muito tempo. Vamos ficar de pé? Levante suas mãos. Tenho 40 só de idade. 40 só de idade, imagina. Amém. Tá. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso pastor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as suas bênçãos derramadas sobre eles. E por tudo que o Senhor tem realizado, Deus, neste lugar e neste ministério, através deste teu instrumento, Deus. Que o Senhor possa renovar, ó Deus, as suas forças, que o Senhor possa sustentá-lo, Deus, nessa caminhada, ainda nesses anos, ó Deus, que ele tem de vida, que o Senhor, ó Deus, o conserve na sua presença. Sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre o nosso pastor, ó Deus. Abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, abençoando os seus pensamentos, ó Deus. Que o Senhor possa a cada dia, Deus, manifestar o teu poder e glória, Deus. Abençoando também, ó Deus, a vida da minha mãe, ó Deus, abençoando, Deus, este lar, ó Deus, que o Senhor nos presenteou, Deus, e falo isso como filho, Deus. Obrigado, Deus, pela tua glória e infinita misericórdia sobre nós, ó Deus, porque foi através do meu Pai que nós encontramos a salvação, ó Deus. E muitas pessoas hoje, Deus, estão caminhando, Deus, graças a este ministério, ó Deus. Muitas pessoas, ó Deus, estão conhecendo o Senhor, ó Deus, através deste ministério, Deus. E nós louvamos e agradecemos o teu nome, Jesus,
porque a tua obra, Deus, se concretizou neste lugar, ó Deus, e através deste homem, Deus, através do seu servo, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda realizará, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.